estamos aqui com a nossa live. Vamos falar sobre educação no ventre materno, né? Estamos esperando aqui o nosso convidado e a gente vai conversar sobre as prevenções, né, que a gente precisa fazer, como que a gente pode prevenir determinadas questões, começando desde o ventre materno. Vocês acham que é importante a gente cuidar do nosso bebê, da educação, da nutrição, da parte emocional, desde o ventre? Responde aí pra gente aí, diz aí o que é que vocês pensam a respeito. Minha sobrinha está com um bebê novo e está dormindo mal. Se o bebê não dorme bem desde que nasce e ele está bem de saúde, aí a mãe precisa se perguntar, né, se ele não está dormindo bem, se quando ela estava gestante, ela tinha horário para dormir, ela conversava com o bebê, que ia descansar, que era à noite. Os casos que, pela minha experiência que eu tenho, os bebês que não dormem logo que nascem é porque a mãe não tinha horário para dormir, né? E aí a criança troca a noite pelo dia, porque ele acompanha o ritmo, né, da família, entendeu? Então a gente tem essa questão, né? A Vanessa está perguntando, a minha não está doente, tem 4 meses e chora horrores para dormir, faz muito escândalo. Quando você estava grávida, você tinha uns 2 minutinhos, Vanessa, para conversar com a sua bebê, fazia exercício de relaxamento, explicava para ela que você ia relaxar, que você ia descansar, que aquele horário era horário de dormir e que o horário que você ia acordar, que você precisaria acordar, porque o seu dia ia começar. Você foi educando a sua bebê dessa maneira? Porque eles registram tudo, né, que a gente fala com eles, que a gente sente, que a gente vê. Então, se você tinha esse hábito, a mamãe agora vai cantar uma música de niná para você dormir. A música de niná não necessariamente tem que ser uma música de niná gravada por alguém, mas uma música de niná que até você mesmo pode inventar, né? Você começa a contar uma historinha na sua música que você começa a cantar com ela, entendeu? E aí, nesse ritmo, você vai educando, porque 2 minutinhos que você reserve para conversar com esse bebê, você pode ver que quando você coloca o bebê no colo e ele ouve a batida do seu coração, ele volta a se acalmar, porque ele tem a sensação de que ele voltou para o útero. Então, experimente você relaxar, você ouvir uma música e se acalmar. Se a sua bebê ainda mama no peito, este é um excelente momento para você educar a sua bebê. Então, é interessante que você reflita sobre isso. Ela dormia muito bem, até sozinha. Com 2 meses começou a mudar. Tento fazer uma rotina, mas está difícil. Ela é muito irritada na hora de dormir. Infelizmente não tive leite, ela mama fórmula. Ah, tá. Mas mesmo mamando fórmula, né? Erich Fromm, no seu livro A Arte de Amar, ele diz, mesmo na hora de mamar, a gente precisa treinar a ensinar o bebê. Então, mesmo com essa questão aí da fórmula, se você reservar uns minutinhos, conversar com você primeiro você conversa com você, conversa com as suas células, conversa com o seu corpo, você dando o comando mesmo para você, tá? Como que você vai se comportar na hora de dar mamar para sua filha. Isso aí vai te ajudar bastante. No livro A Arte de Amar, Erich Fromm diz que a gente conhece de longe a criança que recebeu leite e a criança que recebeu o leite e o mel. O que é o mel? O mel é quando você separa o momento de dar o mamar para a criança, de mamadeira ou peito, e você fica ali exclusivamente com ela. Você está ali para ela. E aí você vai conversando
e vai contando uma história, vai cantando uma cantiga que você pode inventar ou uma cantiga de niná. A música deve ser sempre baixa, porque a música que acalma não é aquela que agride os nossos ouvidos. Nossos ouvidos precisam ir buscar a música não pode chegar até os nossos ouvidos e nos agredir. Vá com calma, com paciência, perseverança, que o máximo que a gente demora para conseguir educar o bebê são, assim, com muito tempo, eu posso dizer para você, um mês, vai. A criança, ela é muito fácil de lidar com a criança, porque ela se adapta rápido a tudo que a gente oferece para ela. Nós adultos é que temos dificuldade para nos adaptarmos. É interessante que essas questões de criança dormir é o que eu mais vejo aí quando eu entro nas redes sociais, onde tem gestante com bebê recém-nascido, essa dificuldade para a criança dormir, né? É importante a nossa reflexão durante a gestação. O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou falando? O que é que eu estou sentindo? Então é interessante que vocês prestem bastante atenção nessas questões, né? Quando você vê uma briga na rua e você leva um susto, ou você vê um acidente, aquilo fica registrado, a gente passa imediatamente para o bebê. E ele registra aquele medo, aquele sentimento que a gente teve na hora. Ah, então eu não posso me assustar? Então eu não posso ver uma briga? Não, você precisa, quando você se refaz, já dizer imediatamente para o bebê: olha, aconteceu isso, isso e isso, mas não tem nada a ver com você, você está protegido, né? Você está dentro da proteção maior que é o meu ventre. Foi um susto que a mamãe teve agora, mas fique calmo, fique tranquilo, tranquila, que já já esse sentimento que eu tive vai passar. E aí você apaga aquela sensação que a criança ia registrar, né? A Bibi falou, pode falar um pouco da culpa das mães de primeira viagem? Uma coisa que a gente precisa aprender, e a gente que é mãe, né, principalmente as mães, é que a gente não tem culpa de nada, absolutamente nada. Porque a vida, ela é do jeito que ela é. E a gente faz exatamente aquilo que a vida exige de nós. Então, se eu não tenho experiência, que o primeiro filho é a primeira lição. O segundo filho é a segunda lição. O terceiro, o 10º, não importa quantos filhos a gente tenha. Todas as gestações serão diferentes. Cada uma a gente vai aprender uma coisa, assim como a gente aprende coisas diferentes com os filhos da gente. As pessoas têm o hábito de dizer, o filho criado pela mesma mãe, do mesmo jeito, e cada um saiu de uma forma, cada um tem a vida, leva a vida de uma maneira. Porque no primeiro filho eu era uma mãe, no segundo eu era outra mãe. Então, assim, eu vou administrando essa maternidade de acordo com o que eu tenho de experiência, né? Então eu pego um pouco da minha sogra, um pouco da minha mãe, um pouco da tia, porque aí os pitacos são muitos, né? Porque todo mundo que teve seus filhos aprendeu ou do seu jeito ou não. Existem sim algumas mães de primeira viagem que não quer saber de pitaco de ninguém, de palpite de ninguém. Elas estão certas ou estão erradas? Não existe certo nem errado. Se você acha que do jeito que a sua mãe te educou não foi bom para você, você gostaria de ter tido uma outra mãe, uma outra educação, você vai viver uma experiência de acordo com aquilo que você aceita ou nega. Mas a gente não deve se sentir culpada em momento nenhum. As mães estão dando o seu melhor. E o melhor é aquilo que a gente está fazendo hoje. Seu filho, quando é criança, você vai chama atenção, você briga, e eles não entendem por que a gente está educando.
para se lidar com pessoas, com ser humano, não existe receita. A gente, por mais que você leia, por mais que você faça curso, por mais que você frequente profissionais da área da saúde, da área da educação, não importa de onde, a gente vai fazer o que dá para fazer. Eu constatei, o filho da gente, eles precisam da gente até eles aprenderem a atravessar a rua sozinha. Depois que eles atravessam a rua sozinho, a gente sai do papel de pai e mãe e vai para o papel de orientador. O perigo é quando você sai do papel de pai e mãe e vira só amigo do filho. Aí a gente vai ter problema, né? Quando a gente vai falar com pai e mãe, aí o pai fala assim, né? O pai e a mãe, mas como que você foi fazer isso? Onde já se viu? Você viu, e agora? Por que não devia ter feito isso? E aí a criança, por isso que alguns adolescentes nem conversam, nem contam as coisas que eles fazem para os pais, justamente por conta disso. Porque o pai e a mãe não sabem ouvir. E aí quando a gente não sabe ouvir e ficar quieto um pouquinho e refletir, como é que a gente vai conversar sobre isso lá na frente? Né? Espera um tempo, trabalha isso dentro de você, para depois você conversar. Temos que aguçar a nossa intuição e ligação com os nossos filhos. Sim. Nos guiar pelo coração. O amor, gente, resolve tudo e cura tudo. Agora, esse amor tem que estar associado com a paciência, a perseverança, né? A intuição. Esse amor tem que estar junto com bom senso, né? Porque a vida é feita de ética e bom senso. O que não dá é pra gente nivelar todo mundo igual. Por exemplo, um bebê que tem 1 ano. Ai, mas ele ainda não está andando. Ah, mas o filho da minha vizinha andou com 9 meses. O bebê, mas o meu já está com 1 ano e 3 meses e ainda não está andando. É justamente por isso, porque a gente está lidando com pessoas não existe receita de bolo, cada um tem o seu tempo, cada criança tem o seu estímulo. Então, qual é o estímulo que a criança tem? A que tem 1 ano e 3 meses, ela fica no andador, ela fica no bebê conforto assistindo TV enquanto a mãe arruma a casa, ela fica, ou a mãe deixa a louça para lavar depois enquanto a criança dorme, e ela fica com a criança estimulando, brincando de andar, né? Segura na mão da criança, põe a criança para ficar de pé, estimula a fortificar entre aspas, uma musculação nas pernas, né? Então tem tudo isso. Eu estou estimulando o meu bebê como e quanto que a criança ela tem o seu desenvolvimento motriz, o seu desenvolvimento de mexer o seu corpo. As pessoas quando saem na rua, quando estão no carro ou mesmo dentro de casa, a primeira coisa que eu tenho visto é assim, eu quero conversar com a visita e aí eu entrego o celular para o meu filho e ele fica, eu tô cansada de ver isso, a criança nem assiste um vídeo porque ela fica muito ansiosa, então ela pega o celular da mãe e ela fica só com o dedinho rolando a tela o tempo todo, mas ela não fixa em nada, né? Ela tá entretida, a mãe tá um pouquinho ali... Tá vendo a criança na frente dela e a criança tá ali naquele aparelho eletrônico. E já tá provado, né, que o aparelho eletrônico desenvolve o estresse e deixa o adulto ansioso, né, estressado. Imagine a criança. Pegando um gancho nessa que você está falando, a Sônia tá mandando aqui. As crianças estão reclamando muito por falta de atenção da parte dos pais. Hoje as crianças, por conta da tecnologia e por conta da correria dos pais, né, para trazer o sustento para dentro de casa. E também, né, Sônia, o que a gente presencia aí, infelizmente, é que as pessoas, elas ficam grávidas por acaso, né? Tanto o pai como a mãe, eles ficam grávidos e não tinha planejado. E algumas mulheres, não são todas, elas, depois que ficam grávidas, elas não querem abdicar de nada. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite.
Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tá difícil aqui a comunicação. O Dr. Paulo é uma pessoa querida nossa, a gente já trabalhou junto aqui. Ele tem a sua graduação em medicina pela Universidade Federal do Amazonas. Ele tem especialização em acupuntura, fitoterapia, homeopatia e saúde da família. É doutor em ciências pelo IPEM, pela USP, com especialização em termalismo social. E hoje ele trabalha como coordenador da implantação das práticas integrativas da rede pública de Peruíbe e membro da Vigilância em Saúde de Itanhaém. Por ser uma pessoa com muito conteúdo, Dr. Paulo, esse termalismo aqui que a gente falou, é o Lamário, né? Ele sempre esteve à frente do Lamário em Peruíbe. Mas hoje nós vamos conversar sobre a medicina integrativa. Como homeopata, eu gostaria que o senhor falasse dos benefícios que as PICs, né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito o que é PICs, né, para o nosso público, e como essa medicina integrativa ajuda e beneficia uma gestante para que essa criança, na sua fase de adolescência, na fase infantil, ela tenha uma vida tranquila, ela e os pais, né? Para que os pais não tenham tanta culpa, não tenham tanto estresse no caminhar do seu filho. Começar do começo, falar sobre o que são PICs. As PICs são as primeiras letras, né? Uma sigla que significa Práticas Integrativas Complementares em Saúde. É isso aí que dá essa sigla chamada de PICs. As PICs eram conhecidas anteriormente pelo nome de medicina alternativa. E essa medicina alternativa, então, incluía uma série de práticas diferentes. E trazia um nome, esse nome alternativo, dava a ideia de que era uma postura excludente, uma alternativa. Ou é A, ou é B, ou é C. Então, quem fazia tratamento homeopático não usava a alopatia. Quem fazia alopatia não usava fitoterapia. Ou então, quem fazia acupuntura não usava a homeopatia. E isso era uma postura muito limitante, e não era uma coisa só da alopatia, porque a alopatia realmente tinha a postura mais resistente contra essas outras práticas. Mas mesmo entre outras práticas, como, por exemplo, os homeopatas, durante uma época, achavam que a acupuntura era uma coisa que não combinava junto com a homeopatia. Então, tinha essa visão meio de sectarismo. Ou é um paciente de homeopatia, não faz acupuntura. De acupuntura, não toma antibiótico. Era uma coisa que dava essa ideia de separação. Um movimento que começou pela Itália, que começou a fazer uma integração dessas práticas, e começou pelos tratamentos oncológicos. Então, as pessoas que estavam em tratamento da oncologia com quimioterapia, radioterapia, eles perceberam que uma música ambiente melhorava o estado de espírito do paciente, portanto, favorecia o tratamento. Aí começaram a perceber que a questão não só da música, mas também a cor da sala, enfim, então começou a juntar a musicoterapia com a cromoterapia, com as essências, como é que se chama mesmo? O uso dos odores, Aromaterapia. A aromaterapia, enfim, começaram a perceber que essas coisas não eram excludentes, nem eram estanques, e começou então essa ideia da medicina integrativa. Então, essas práticas integrativas, elas são práticas, de uma forma geral, muito mais baratas do que a alopatia, que é essa medicina que hoje se pratica, que é conhecida como a medicina tradicional ocidental, é uma medicina que depende
muitos equipamentos de laboratório, de pesquisas, enfim, todo um processo que é extremamente caro. As práticas integrativas, de uma forma geral, elas são recursos tradicionais dos povos. Então, a acupuntura de tradição pentamilenar da China, a homeopatia é uma coisa extremamente antiga, é mais antiga do que Cristo. Ela começa a ser descrita desde o século IV a.C., por Hipócrates, o considerado pai da medicina, que encontra as referências dos tratamentos homeopáticos nas tábulas gregas que ele encontrava nos oráculos. Enfim, aí surgiu então esse novo conceito, que são as práticas integrativas. Elas não são excludentes. As pessoas podem fazer várias coisas simultaneamente e não, não precisam deixar o tratamento tradicional, abandonar o tratamento tradicional. Podem fazer o uso do antihipertensivo e, ao mesmo tempo, fazer yoga, porque ou acupuntura também associado, e isso vai fazer com que a grande parte das pessoas consiga diminuir as dosagens dos medicamentos que trazem problemas como efeitos colaterais, coisa que as práticas integrativas, nenhuma delas se conhece efeito colateral por conta do uso enfim, quando usado corretamente. É claro que você pode causar problema para a pessoa se usar de forma inadequada. E o SUS já abraçou as PICs, não é? Sim, desde 2006 existe uma manifestação de intenção dentro do SUS pela implantação e absorção das práticas integrativas. Mas até hoje isso ainda não foi regulamentado eficazmente, como, por exemplo, quanto paga o SUS por um atendimento de acupuntura? É muito barato, não paga nem a agulha que a pessoa usa. Então, ainda falta muito para fazer uma estruturação correta e verdadeira das práticas integrativas. Atualmente, eu faço parte de um grupo técnico de apoio à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que está buscando criar as diretrizes para serem encaminhadas para os grupos de estudo dentro da Secretaria para a implantação das práticas integrativas no Estado de São Paulo. Aqui na cidade de Peruíbe, a gente já chegou nesse ponto de ter uma lei que cria esses serviços. O que nós temos dificuldade, como você participou junto com a gente lá do MOPS, é do profissional. Então, nós temos poucos profissionais aqui, embora já exista dentro da estrutura legal da prefeitura a disponibilização das práticas integrativas. A nível estadual, no estado de São Paulo, ainda não existe. E uma das dificuldades é justamente de conseguir fazer uma implantação com todo o arcabouço necessário, até de saber de onde vai sair a verba para a aplicação das práticas integrativas. Como a gente vai, por exemplo, vamos pegar aqui uma prática integrativa bem, digamos assim, difícil de ser definida, como a constelação familiar. Então, a constelação familiar é um tipo de prática integrativa que ela tem uma sutileza de trabalho muito grande, uma eficácia espetacular. Agora, como vai contratar uma pessoa, como você vai fazer um concurso público para escolher uma pessoa para ser uma orientadora de constelação familiar? Então, existem esses entraves dentro da saúde pública que ainda não estão resolvidos. Então, como vai fazer uma prova para um aplicador de reiki? Como que faz a prova? É diferente, por exemplo, uma enfermeira, para um médico, para um engenheiro, que aí você tem uma questão técnica, que é pergunta e dá para fazer até prova de múltipla escolha para saber se aquela pessoa tem ou não informação suficiente ou comparar entre os candidatos para ver quem é o que é
mais bem informado. Nessas outras práticas é muito difícil, na fitoterapia, na meditação, na yoga, enfim. Então, essas questões todas precisam acabar de ser vistas, mas o mais importante está feito. O Ministério reconhece essa política das práticas integrativas. Embora esse atual governo ou desgoverno ele esteja interferindo muito e atrapalhando grandes avanços que já tinham sido conseguidos, estão tentando desmontar um pouco isso em favor do interesse da indústria farmacêutica. Nós estamos vendo até agora um problema grande que teve com a questão da produção do óleo de cannabis medicinal, que a Anvisa queria impedir uma associação lá do Nordeste, que chama Abrace, a continuar produzindo esse medicamento para fornecer principalmente para crianças autistas que sofrem com quadros convulsivos, e autorizando a importação e a comercialização de produtos extremamente caros, que não são disponíveis, são acessíveis para a população de uma forma geral. Então, existem muitos interesses, muitas coisas envolvidas nisso, mas a gente vai caminhando. Aqui em Peruíbe, para chegar nesse ponto de conseguirmos fazer a lei, foram 15 anos de briga, 15 anos de insistência, de trabalho e de perseverança, né? Perseverança. Né? E além da perseverança também contamos com o desejo da população, que também contou muito, teve apoio do Conselho Municipal de Saúde, enfim, teve todo um trabalho que começou pequenininho, foi crescendo e chegamos a ter a nossa lei. E voltando agora para outra pergunta, a questão do uso dessas práticas integrativas, e quem quiser ter um conhecimento mais detalhado dessa questão da política das PICs dentro do Ministério, pode entrar no Google, no navegador, e entrar no Ministério e lançar a pergunta de práticas integrativas. Então, vai sair toda uma relação do Ministério com a explicação de o que é cada uma delas e, enfim, são 29 as práticas integrativas reconhecidas pelo SUS atualmente. E voltando ao ventre, né? Essas práticas todas, elas buscam, antes de mais nada, fazer com que a pessoa entre em um equilíbrio com o seu organismo e com a sua vida, com a sua forma de ver. Então, tem ditados antigos que falam que a gente é o que a gente come. Outros falam, você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você deseja para os outros, enfim. Então, quando uma pessoa está em harmonia com o seu corpo, com a sua existência, ela consegue perceber a sua dimensão verdadeira, ela é uma pessoa que entra em equilíbrio. E as práticas integrativas buscam, antes de mais nada, trazer essa pessoa para o seu equilíbrio. Então, a gente está vivendo aí o mundo, existem uma série de fatores que interferem na nossa vida. Então, esses fatores, os chineses chamam de energias perversas, quando eles vêm e fazem sentido de perversa, não no sentido de ser malvada, uma coisa malvada, como ele fala, fulano é perverso. Tal. Não é essa a ideia de perversão que tem na definição de uma energia perversa. A energia perversa é aquela que entra no organismo e consegue perverter o funcionamento harmônico do organismo. Então, consegue tirar o organismo do seu equilíbrio. Então, ela perverte essa energia correta,
que é uma expressão da homeopatia, que fala da energia correta. Então, essa energia perversa tenta, então, desestabilizar, e o que a gente tem que fazer com o que eu chamava, um tempo atrás, de medicinas biológicas, que de medicina alternativa ganhou o nome de medicinas biológicas, e hoje as práticas integrativas. É buscar levar as pessoas a esse equilíbrio, seja um homem, seja uma mulher, seja uma gestante, seja uma não gestante. E buscando esse equilíbrio, então o que eu falo aqui que a alopatia é uma prática médica de excelente potencial. Então, quando, por exemplo, uma pessoa tem um infarto, não é uma boa ideia tratar com acupuntura. Na hora do infarto, você tem que usar as medicações alopáticas para tentar tirar a pessoa daquele risco iminente de morte. Mas a alopatia, de uma forma geral, é uma medicina do anti. Então, nós temos os antihipertensivos, os antidialéticos, os antihistamínicos, os antialérgicos, os antifebris, os anti. Então, e as práticas integrativas são a medicina do a favor. Então, o que a gente faz? Quando se reconhece uma pessoa numa situação de desequilíbrio, o que a gente tem que fazer é tentar reforçar a energia correta para que a energia correta consiga reequilibrar aquilo que foi afetado pela energia perversa. Então, é de que essa energia correta consiga eliminar a influência da energia perversa. Então, são práticas e são técnicas que buscam a favor do que está correto, fortalecendo o que está correto, para o que está correto consiga botar em harmonia aquilo que está em desarmonia. Isso seja também para homem, para mulher grávida ou não estando grávida. E se é no caso de uma gravidez, se a pessoa está gestante, está gestando uma nova pessoa, essa pessoinha que está lá dentro da mãe, ela também vai se beneficiar dessas energias e desse estado emocional, de toda essa busca de equilíbrio que tem, da mesma forma como o estresse, a culpa, enfim, a ansiedade, a rejeição que possa acontecer, influenciam negativamente a criança. As energias corretas, as boas emoções, essa coisa toda, elas vão também repercutir dentro da criança, fazendo com que a criança consiga ter uma formação, e não só física, mas como emocional, mais estruturada, mais equilibrada. E Peruíbe, né, doutor Paulo, até que estava desenvolvendo bem esse trabalho, né, com as gestantes até chegar a pandemia, né? As nossas conversas, e tinha reiki, e tinha o relaxamento, sempre o caminho para buscar o equilíbrio para a gestante, né? Infelizmente, com a pandemia deu uma parada, mas a gente tem conhecimento de outros municípios, né? Um deles que eu fiquei sabendo e acompanhei foi Bertioga também, que tem assim uma disponibilidade de profissionais, eles oferecem também, né, essa alternativa aí com as PICs. E o que a gente deseja, né, na verdade? Que as gestantes elas se informem a respeito de todas essas questões, de todos esses tratamentos que ela tem disponibilizado. E esse trabalho do efeito emocional de toda esse conjunto é de uma importância enorme, porque aquilo que a gente está falando sobre as energias corretas e energia perversa. Então, as energias perversas, classificadas pela concepção do taoísmo lá, que rege a acupuntura, fala do seguinte, que o calor excessivo
é uma energia perversa, o frio excessivo é uma energia perversa, a umidade excessiva é uma energia perversa, a secura excessiva é uma energia perversa, o vento é uma energia perversa, enfim. Então, com aquela história, não vai pegar o vento que você vai ficar resfriado, você vai ficar doente e tal, né? É que a gente escutava da avó, da mãe, enfim, dos mais velhos. Isso é real. E eles têm lá na China, até sabe aonde o vento entra, que é por aqui, ó. Então, aquela coisa protege o pescoço. Por isso que as pessoas usam cachecol nos lugares de frio, porque é aonde é a porta da entrada do vento, é por aqui. Então, o vento frio, o vento úmido, tem várias combinações dessas energias perversas. Então, o excesso de calor, por exemplo, o calor, quando é muito grande, você bota a mão, queima, ou ficar exposto ao sol, ao calor do sol também, vai queimar, vai trazer uma série de coisas, vai desequilibrar, fazer desidratação e tal. Então, são as tais energias perversas. Mas tem as energias perversas mais graves, que são a raiva, a inveja, o medo, a ansiedade, enfim, essas energias que a gente mesmo produz. Então, existem as energias perversas que vêm de fora, essas são fáceis de se combater. As difíceis são aquela energia perversa que brota do próprio indivíduo. Enfim, a ira, a ansiedade, o medo, enfim, a gula, e todas essas coisas são as tais energias perversas que são as difíceis de controlar. Então, todas essas práticas integrativas, elas visam o quê? Trazer o equilíbrio emocional, e esse equilíbrio emocional, então, se refletir como enfim, um beneplácito para a saúde física de uma forma geral. Então, e aí eu quero aproveitar, né, para fazer um gancho para nossa, se o senhor aceitar o convite, para a gente fazer a parte 2. A parte 2 da nossa live num outro momento, porque assim, imagine uma gestante que trabalha num ambiente que não tem ventilação, onde ela sofre um calor excessivo, ou ela trabalha num local onde ela recebe esse frio excessivo, trabalha com ventilador que tanto atrapalha também esse ar que produz um ar, às vezes, até que ao invés de melhorar o ambiente, piora. E esta mulher está gestante, ela está grávida de um homem que não quer assumir a paternidade da criança. Então eu quero deixar este gancho para uma próxima conversa, se o senhor aceitar, conversar com a gente em outro momento. Aí eu só deixo para o senhor as suas considerações finais e a minha gratidão pela sua participação junto com a gente, aí para a gente caminhar junto nessa questão do equilíbrio e da saúde, principalmente no início de tudo, que é a gestação. Ok, estamos juntos aí, estamos às ordens. Quando quiser, a gente faz a parte 2. Tá ótimo. Sem problema nenhum, tá bom? Tá bom, obrigado então. pelo convite. E a gente é que agradece, tá bom? Tá bom, beijo. Outro, fique com Deus. Nós agora temos podcast, tá bom? Com histórias infantis, temos os vídeos das histórias no YouTube, temos também os vídeos na nossa página Educação no Ventre Materno. E vão seguindo a gente aí pelo Instagram, porque aí toda vez que tiver live, a semana que vem a gente vai ter outra live com o professor William, e a gente vai falar sobre arte-terapia, tá? E a gente vai oferecer até uma prática para quem está gestante e para quem não está gestante, que esteja na nossa página. E eu fico muito grata com vocês, tá bom? Até a próxima, até o nosso próximo encontro.